Antes de mais nada, eu quero dizer que existe uma certa contradição quando algumas pessoas chegam e falam: eu tenho 11 anos de que dou aula, eu tenho 10 anos, eu tenho 12. E o fato de dizer que tenho 11, 10 ou 12 não quer dizer nada. Que pode ser que você passa 11, 10 ou 12 fazendo a coisa errada sem saber. Por falta de formação, por falta de conhecimento ou por conhecimento errado. Então, dizer o tempo que dá aula, para mim, não diz nada. Dizer que tem 11 anos de advogado não diz nada. Pode ser que esteja defendendo a causa errada e o senhor, como advogado, deve saber muito bem disso. Bem, alguns pontos que eu levantei aqui sobre a neutralidade. É muito difícil você falar de neutralidade da escola quando há uma desigualdade de classe. Eu não estou falando de desigualdade de classe a partir de uma ideia marxista, porque falar muito de Marx aqui como se só conhece o Marx com o pensamento de esquerda. Existem outros teóricos. Eu, por exemplo, dou aula a partir da escola austríaca. Não sei se vocês conhecem, talvez conheçam. Eu li bastante sobre isso. É uma contradição, uma utopia tão absurda, assim como certas utopias de esquerda. Então, a escola austríaca, que fundamenta certos pensamentos de direita, que vocês entendem neoliberais, é utópico. E quem quiser conversar comigo, eu sou professor da ESPM, do Instituto Federal, sou pós-doutorando na UERJ em filosofia. Então, quem quiser conversar comigo do ponto de vista teórico, eu sempre converso, porque o que eu vou apontar aqui é algumas falhas teóricas, alguns erros teóricos absurdos. Não da escola sem partido, mas das falas que foram feitas aqui. Primeiro, esse que eu já apontei, parece que não consegue diferenciar entre o que é epistêmico e o que é realidade. As duas coisas se misturam aqui. É preciso saber diferenciar aquilo que é epistêmico do plano das ideias, que fundamenta a realidade. E aqui é uma contradição entre o que é epistêmico e o que é realidade. Do ponto de vista epistêmico, muita coisa é cabível. Quando se aplica a teoria à realidade, muita coisa não se cabe. O professor de filosofia talvez me ajude a pensar um pouco isso. Agora, uma das coisas que ficou preocupado, por que o ataque ao professor? A palavra "o professor" foi muito usada aqui, isso é muito agressivo, porque eu sou professor da rede pública também, é muito agressivo falar do professor o tempo inteiro. Então toma cuidado quando você fala do professor. Outra coisa que é do ponto de vista teórico, não se deve pensar universal enquanto particular. Nem sempre universal cabe em particular. E quem não está entendendo o que eu estou falando, estuda um pouco mais. Pedagogia não é o mesmo que didática. Então muitas coisas que foram ditas aqui foram a partir da ideia pedagógica de educação, não a partir da didática. Então eu estudo um pouco o que é pedagogia e o que é didática. Meu doutorado é em educação, e não vou falar universidade para não fazer propaganda. Educação familiar, foi o primeiro moço que falou, não é a mesma coisa que educação curricular e disciplinar. Saiba fazer a diferença. O que é educação familiar oferecida pelo Estado. Saiba fazer a diferença. Então, se não sabe, procura depois. Isso para dizer tudo que é a teoria contradiz a realidade. Quem quiser conversar comigo, me procura onde eu trabalho. Não são, veja bem, as catracas ou as placas que vão dizer o que o professor tem que fazer. O que eu entendi aqui um pouco, que as catracas ou as plaquinhas que a escola sem partido tem intenção de colocar nas escolas, eu não vejo nenhum problema contra isso, entendeu? Meu problema são os valores que elas trazem. Não sei se vocês conhecem ou sabem, e o advogado sabe disso, que as leis são fundamentadas em teorias. E as teorias se tornam práticas e traz valores. O advogado pode falar um pouco disso, para não falar que as leis são as leis. As leis são fundamentadas em valores, então saiba falar. Liberdade, o advogado falou, liberdade não foi conquistada pela Carta Magna, foi conquistada pela luta de classes. E não estou falando da classe marxista, a luta de classe. A sociedade conquistou a liberdade. Sinto muito, o senhor está errado. O senhor falou uma coisa muito engraçada que me incomodou muito, existe um segredo quanto à aula de aula. Para concluir. Como que existe segredo se a aula é pública? Me desculpe, o senhor está muito errado no que disse. Só um instante, eu estou concluindo, tá? Por favor. O senhor usou um termo que me incomodou muito. O professor ele foi flagrado. Eu tenho, não sei, o termo talvez seja esse correto, mas eu já tomei vários flagrantes com livros na minha bolsa da polícia. Nada que eu tenho contra a polícia, que eu acho ela necessária, mas eu tomei um flagrante. Então, parece que eu, enquanto professor, continuo sendo pejorativamente por ser preto, sendo tratado como bandido e agora por ser preto e professor. Pelo amor de Deus, toma cuidado com as palavras. Por favor. Já estou concluindo, Fernando. O tempo já estourou. Se a educação não for pública, caro advogado, o que ela será? O senhor pode oferecer? Muito obrigado. Você disse várias vezes, né? Tem tal conceito X ali, quem não sabe isso vai estudar. Bom, se você é professor e não consegue explicar conceitos simples, você só sabe mandar os outros estudarem, então você não serve. Então você não serve para ser professor. E mais, você também, logo depois de dizer que o argumento de autoridade de ensinar durante mais de 10 anos é inválido, você disse, eu sou pós-doutorando. Isso significa tanto quanto o argumento de autoridade que você deu 10 anos de idade de aula. Para concluir, a resposta, isso que você fez é um argumento ad verecundia. Sem parafraseando o senhor, se você não sabe o que é isso, beijo em house. Gostou do vídeo? Então se inscreve aí embaixo se tu curte ver cortes do japonês. E se quiser umas figurinhas bem engraçadas do Kimochito, considere virar membro por apenas R$ 3,99.